Pessoal, eu vou ser bem breve. Vou agradecer e cumprimentar os componentes da mesa na pessoa do ministro. Com certeza, uma brilhante exposição, duas pessoas que antecederam. É difícil vir aqui falar uma coisa que fique interessante para vocês. Na verdade, o que eu gostaria de falar é algo que, na experiência, na prática, tem demonstrado que a lei precisa de mudança. O Satiro tinha falado que a lei vem trazer alguns mecanismos para falar de votação eletrônica, de algo no sentido da Assembleia Geral de Credores Eletrônica, mas ainda acho que a lei está muito tímida, porque analisando o que a gente tem hoje e na prática como administrador judicial, a gente vê que o modelo atual ele não é mais eficiente. No seguinte sentido, que o plano ele tem sido aprovado, mas não pela maioria dos credores, e sim por uma composição, muitas das vezes, manipulada. Mas antes disso, eu gostaria só de fazer um comentário a respeito do que o Satiro trouxe para a gente. A mudança da lei também, ela vem colocar o administrador judicial numa situação muito delicada. A questão de o administrador judicial ter que autenticar e conferir a veracidade do documento do devedor é, como diz o Satiro, complicado. Porque como é que você vai trazer veracidade e legitimidade da documentação que você não produziu? Quem conhece um pouquinho de contabilidade sabe que debaixo de um número contábil você esconde um chapéu ou uma mansão. Então é muito difícil. Então essa mudança aí eu acredito que tem que ser um pouquinho mais repensada. Mas voltando ao tema aqui, o que levou a gente a estudar um pouquinho essa parte da Assembleia Geral Eletrônica? A recuperação judicial, as decisões da recuperação judicial, elas têm um alcance muito grande. No início, quando a gente ainda estava no faroeste, como muitos falavam, antes de ter a jurisprudência pacificada, principalmente pelo STJ, as decisões não tinham o alcance que a gente vê hoje, não criticando, nem muito menos diminuindo, aumentando decisões, mas existem decisões hoje que estão alcançando com obrigados, garantias de terceiros, decisões hoje que estão prevalecendo em cima de garantias, alienação fiduciária, em recebíveis. Então, assim, o alcance dessas decisões tem sido muito, muito amplo. Por que eu tenho que falar da decisão para poder falar da Assembleia Geral de Credores? Eu não estou aqui para criticar a soberania da Assembleia, não é essa a ideia. Já está pacificado que a Assembleia é soberana quando se tratar de temas negociais. Óbvio que é elevado à apreciação do judiciário quando a gente está falando de alguma coisa que traz insegurança jurídica ou que efetivamente vá contra a norma cogente ou de repente algum abuso de direito. Mas a gente começou a perceber que as recuperações judiciais das assembleias, primeiro, só um conceito bem simples, tá? A primeira convocação na Assembleia de Credores, para ela poder se realizar, ela tem que ter pelo menos metade dos valores de cada uma das classes de credores para poder ser instalada. Em segunda convocação, ela se instala com qualquer número de credores. O que a gente estava observando, o que a gente vem observando e que faz sentido, talvez, a ideia da Assembleia Geral de Credores Eletrônica? Nunca tem, exceção, cabeça de bacalhau, eles falam? Assembleia Geral de Credores em primeira convocação. Tá? Geralmente, em segunda convocação você tem, mas ela nunca termina por ali. Você vê uma sequência de prorrogações, de suspensão de assembleias, que vão levando a um esvaziamento do quórum de credores, seja pelo cansaço dos credores, seja pelo fato do credor acabar observando que o crédito dele não é relevante para a aprovação daquele plano, que ele acaba desestimulado, ou ainda pela própria continuidade das suspensões, que vai acabando deixando o credor sem o interesse de participar, visto o custo-benefício. Ora, eu tenho 5 mil para receber, eu já gastei 3 mil para poder participar das assembleias. Mas não é só isso. A Assembleia de Credores ela tem uma dificuldade no modelo atual, que é o modelo físico, da participação. A logística atrapalha. Hoje, todos os comentários a respeito das falências transnacionais, da globalização, da falta de territorialidade, e é uma realidade. Então, uma recuperação judicial tramitando em São Paulo tem credores no Nordeste, tem credores no Sudeste, tem credores no Sul, e essa distância, muitas vezes, inviabiliza a participação do credor.
não só essa distância, mas de repente a logística, a falta de tempo dele participar. Está na hora da gente pensar se essa presença física ela é tão importante, sendo que nós já temos mecanismos que autenticam a participação do devedor, do credor, perdão. Por que eu estou analisando? A Assembleia de Credores ela é muito inspirada na lei das SA. E a lei das SA ela vem procurando trazer o acionista para votação para diminuir o absenteísmo. De que forma que ela tem feito? Com a resolução 481 da CVM, já foi autorizada a participação do credor por procuração eletrônica. Ainda é carente porque efetivamente ele tem que ter alguém presente ali para ele votar. Mas fato é que aquele acionista que não tiver, mas que tiver um procurador, ele pode ser representado. Talvez isso prejudique um pouco, doutores, a discussão da matéria da empresa. E também talvez seja um pouco diferente do que nós estamos falando aqui. Porque, em tese, o acionista está ali com interesses convergentes, que é o sucesso da própria empresa. Por conta da recuperação judicial, nem sempre os interesses são convergentes. O interesse da classe trabalhista é bem diferente da classe garantia real, que é bem diferente da classe quirografária e bem diferente da microempresa e empresa de pequeno porte. E dentro da classe dos credores quirografários, a diferença ainda é maior. Porque dentro da classe dos credores quirografários, nós temos grandes bancos, como tem um fornecedor pequeno, como tem um prestador de serviço ali, que tem uma empresa que não está enquadrada na EPP ou na ME, e que tem outras ansiedades diferentes. Então, o voto, nem sempre ele exime, efetivamente, ele traduz no interesse daquela classe de credores. Por que eu estou falando isso? É muito claro para a gente que trabalha na área que a classe 1 e a classe 4, eles são um pouco dependentes da recuperanda. A classe 1 seja pela necessidade do trabalho ou ainda da necessidade da natureza alimentar e do crédito. Então, muitas das vezes, e o voto deles é por cabeça, eles aprovam e sempre vão aprovar por dependência da recuperanda. A microempresa e a empresa de pequeno porte, muitas das vezes também por causa da necessidade da manutenção daquela fonte produtora para eles continuarem tendo a oportunidade de trabalhar. Mas quando se fala nos credores quirografários, a diferença é um pouco relevante. Na garantia real, pessoal, é menos, porque quem são os detentores da garantia real no Brasil são as grandes instituições financeiras ou os grandes grupos econômicos. E, na verdade, no quirografário é importante, porque na classe quirografária, para quem não está todo dia militando na área, para aprovação de um plano naquela classe, você precisa acumular a quantidade de presentes na Assembleia, 50%, mais a metade dos créditos também presentes naquela Assembleia. O que acontece muitas das vezes? Como a Assembleia vem sendo prorrogada, e isso eu não estou dizendo que é bom nem que é ruim, até porque, de repente, isso evita também uma falência precoce, tá, pessoal? Às vezes essas suspensões são necessárias. Mas, analisando num todo, essas prorrogações dessas Assembleias acabam ocasionando o quê? Um esvaziamento de credores. O que acontece? No final das contas, quem está aprovando aquele plano são poucos credores detentores de muito crédito. E, efetivamente, quem sofre com aquela aprovação do plano, ou seja, os grandes deságios, as grandes carências e as grandes mudanças de encargo, etc., são os pequenos credores. Aqueles que o modelo atual não permite participar, ou se não permite, dificulta a participação. Seja, como já disse, pela logística, pelo custo-benefício, ou, de repente, por uma falta de interesse advindo da própria pecha que carrega a recuperação judicial, a falência, que a empresa não vai pagar e aquilo ali vai se transformar num limbo e aí nós vamos. Por que a ideia foi crescendo e a gente foi tentando analisar um pouquinho? O Observatório da PUC, junto com a Associação Brasileira de Juriometria, e aqui eu quero agradecer o Dr. Igor Pretel, que me ajudou a coletar os dados, eles fizeram uma série de levantamentos para apurar qual o percentual de recuperação judicial que tinha sido encerrada, qual o percentual de deságio, Mas eu vi que, em momento algum, eles analisaram por qual o percentual de credores que estava sendo aprovado os planos. Então a gente pegou e filtrou dos casos que eles analisaram, tiramos aqueles casos que não tinham plano aprovado, por óbvio, tiramos alguns casos que teve acumulação de falência, tiramos alguns casos que foi convocado em primeira convocação, porque aí o valor é substancial, 50%. Ou seja, é impressionante como esse número não diminui.
Por quê? Porque, como eu disse, é uma classe que depende da recuperanda, seja pelo trabalho, da continuidade do trabalho, da geração de empregos, ou ainda pela necessidade do crédito rápido. Porque o 54 dá um crédito rápido, em tese, pelo menos em um ano ele vai receber. E o que hoje nos mostra a falência por causa da morosidade, o que a lei também vem melhorar muito, acaba desestimulando o trabalhador a esperar pelo pagamento, mesmo sendo um credor privilegiado. Mas não é só isso. A gente estava analisando os números e a ME e a PP também seguem o mesmo ritmo, também segue essa dependência. 50, 49, 52, 50. Ao final, pessoal, resumindo, na média das assembleias, 50% aprova o plano nessas duas classes. Na classe 2, da garantia real, que são os bancos e as grandes instituições financeiras, etc., os grandes conglomerados econômicos, essa aprovação ela tem sido de quase 100%. Porque aquele credor que ele tem a garantia, ele não vai deixar de participar da Assembleia. Até porque algumas decisões hoje estão excluindo a sua própria garantia, independente de sua aprovação. Correta ou não a decisão? Decisão é para ser respeitada, jurisprudência. O que implica isso? Isso implica também no mercado. Quando um investidor faz algum investimento no Brasil, prova que ele mensura os riscos e óbvio que isso gera um spread. Então, a partir do momento que nós estamos tendo assembleias de credores não representativas aprovando planos, você tira um pouco da legitimidade daquela decisão. Pessoal, não confunda, eu não estou discutindo a soberania da decisão, eu estou dizendo da necessidade de você aumentar a legitimidade dessa decisão. A Assembleia Eletrônica, ela pode trazer isso, porque a classe 3, que é a criptografada, ela está sendo aprovada por 25% dos credores. É muito pouco credor. Quando a gente fala em princípio da maioria, em princípio democrático, o que sempre veio traduzindo o porquê que deveria prevalecer uma decisão de uma maioria sobre uma minoria, esse número é irrisório. Mas em contrapartida, dos 25% dos credores que estão aprovando, 75% dos créditos. Ou seja, vão se esgotando, ao final os grandes credores aprovam aquele plano, e geralmente com criação de quê? De subclasses. Será esse o sistema? Será que se você não deixar a recuperanda ter o acesso à informação do quórum que já está definido mediante a Assembleia Eletrônica, será que você não consegue que os credores menores tenham um tratamento um pouquinho mais adequado? Seja um pouquinho mais participativo? Hoje nós estamos falando de instrumentos que a lei nos permite e trouxe já tem tempo. Os contratos eletrônicos, a própria Black Friday aí era uma prova disso. Ninguém mais compra em loja, todo mundo compra via internet. E não fosse isso, nós temos também a resolução 481 que eu falei, 2009 da CVM, tem as chaves públicas da medida provisória 2200, que traz as autoridades certificadoras. Hoje é possível, tranquilamente, você, com certificado digital, ser identificado e ter a segurança dos seus dados. Segurança é essa simétrica, que você, de um lado, passa dados criptografados, com fórmulas que só aquela outra parte, do outro lado, que tem outra chave, consegue decifrar. Então, não justifica, em 2019, a gente está insistindo numa assembleia física, quando a gente tem outros meios para trazer esses credores, para opinar e participar. E aí poderia vir uma crítica no sentido de que eles não estariam efetivamente participando das discussões e só votando. Ora, gente, nós temos blogs, nós temos chat, videoconferência, foi feito, o Dr. Paulo da segunda vara fez uma assembleia em 2 lugares concomitantes, uma acho que no Amapá e outra em São Paulo. Teve agora uma assembleia, que na verdade não foi bem uma assembleia eletrônica, que ela só simplesmente deliberou sobre a possibilidade de... A recuperanda pediu a recuperação judicial e depois pediu desistência. E aí levou-se a Assembleia, votando se os credores aprovariam ou não essa desistência. E essa votação foi feita de forma eletrônica no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Então, assim, tá começando a desenhar. Óbvio que a gente não tem as mesmas amarras na recuperação judicial como nós temos na SA. Na SA existe a assinatura presencial, existe o registro dos documentos, existe uma série de questões que nós não temos esse impeditivo na Lei 11.101 de 2005. Nós temos uma facilidade muito grande de nos adaptar para o que o direito empresarial precisa. É dinâmico.
Precisa o quê? Precisa de representatividade. Eu não estou dizendo que isso é fraude, que isso facilita, que isso leva o devedor, mas seria um equilíbrio de forças entre credor e devedor. Seria uma forma de você não dar ao devedor a chance de conduzir, mesmo de forma não, vamos dizer, não voluntária, uma Assembleia Geral de Credores, porque todos eles poderiam participar, todos os credores. Se vão ou não participar, ministro, não sei, mas a gente tem que abrir a oportunidade. Se vai ter efeito ou não, não sei, mas a gente tem que abrir a possibilidade. A gente tem que saber que outros credores que estão distantes ou que têm um valor de crédito irrisório em relação ao custo que ele vai ter com o advogado, porque para trabalhar nessa área, Anish, precisa de advogado conceituado, advogado que sabe trabalhar no direito empresarial, porque não raras das vezes a gente se depara com um advogado se aventurando em trabalhar em processo de recuperação judicial e falência, que, me perdoa a sinceridade, não sabe o que está fazendo ali e acaba prejudicando o próprio cliente. Então, muitas das vezes, o cliente, por exercer o próprio voto, por si só, ele já consegue uma defesa do seu crédito muito maior do que uma simples petição, uma simples impugnação que, ao final, não vai ser provida, ou que, se for provida, independente disso, e como ele não está participando efetivamente da votação, o efeito prático não é o mesmo. A gente tem que parar um pouquinho, ou de repente repensar o quão é importante a gente trazer para o direito também um pouquinho o estudo da jurimetria, os números concretos. O CNJ já traz um pouco os estudos, os números, criticados ou não, mas é fato que a gente tem que dar uma analisada e ver melhor como a situação se expõe na prática. E não só sentar nas bibliotecas, abrir os livros, citar doutrinas e fazer uma miscelânea de citações, achando que o direito, principalmente o empresarial, ele sobrevive de história. Então, a ideia e a proposta assim, é difícil abrir uma discussão diferente, porque a ideia é aumentar direito e não diminuir direito. A gente sabe que a Assembleia é um órgão da recuperação judicial e nem sempre ela é necessária. Se não tiver objeção, não é necessária a Assembleia. Se você for optar pela lei especial da MNEPP, não tem Assembleia. Mas uma vez, pessoal, realizada a Assembleia, você não tem como acreditar que o modelo atual dá acesso à justiça a todos os credores. Você não tem como garantir a efetividade do direito. A busca nossa é tão somente fazer coçar essa dúvida a respeito do modelo atual. O modelo atual, será que está valendo a pena? Será que é eficaz? Trabalho como administrador judicial já tem um tempo, e a gente percebe as assembleias sendo esvaziadas, muitas vezes de propósito. Sabe qual que é a reação do administrador judicial? Nenhuma. Não tem o que fazer. Você não tem como obrigar o credor a participar da próxima assembleia. E sabe o que você acaba vendo ali? Que as costuras são feitas por 2, 3 credores, com prejuízo a grande maioria dos credores. Óbvio, pessoal, tem crítica. Se abrir uma votação dessa eletrônica para muita gente, você pode causar um tumulto, discussão inimaginável. Mas a discussão faz parte do negócio. Todo mundo tem interesse. Ainda mais com o alcance das decisões da recuperação judicial, como a gente pode pensar em suprimir alguns interesses. Então, assim, difícil falar depois de tanta gente qualificada, difícil, mas eu só queria trazer essa provocação. Por que que nós estamos, em 2019, falando de direito empresarial, falando em falência transnacional, falando em transações de dinheiro em minutos, em segundos? Por que que para decidir se a gente vai manter ou não aquela atividade econômica, nós temos que reunir todas as pessoas no mesmo ambiente? Essa presença física realmente é necessária? É isso que nós estamos buscando? É a presença física? O interesse coletivo, traduzido pela votação eletrônica, não pode ser exprimido de forma diferente? Muito mais eficiente? Acho que é isso. Não vou me alongar também não, porque depois de um dia com várias pessoas falando da recuperação judicial, você pegar uma pessoa desconhecida de Ribeirão Preto para falar, fica até complicado. Eu não quis trazer os slides,
porque eu quis que o escritório ficasse com 60 anos em homenagem ao Dr. Gastão, em homenagem ao Dr. Fernando Fontanetti. Eu agradeço a presença de todas as pessoas aqui, principalmente dos nossos amigos, que sempre nos prestigiam e sempre estão com a gente, seja na hora boa ou na hora ruim. Hoje é hora boa, hoje é hora de comemorar a vitória desses dois advogados que trouxeram e trazem exemplo para nós e servem de espelho, principalmente na questão da ética, na questão da honestidade, na questão do caráter. Muita gente aqui pode não ter trabalhado no Rocha Fontanetti, mas muita gente aqui já ouviu falar da honestidade, do caráter das pessoas que trabalham no Rocha Fontanetti. Esse é o meu agradecimento. Ministro, muito obrigado pela presença. Desembargador, doutor Heraldo, não posso deixar de agradecer, que se não fosse o doutor Heraldo, nada disso aqui tinha acontecido. Doutor João aceitou o nosso convite, um cara extremamente ocupado, que cuida hoje das maiores falências do Brasil, recuperação judicial, está aqui com a gente também. E o meu amigo Henrique, que vai ser o próximo aí e vai trazer um monte de coisa legal para vocês. Obrigado a todos, um abraço e muito obrigado. Vamos ver se todo ano a gente traz esse curso para a gente.